Olá, F1 fans, eu sou Carolina Pedroni e este é o Policim. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Drive to Survivor Season 3. Roll cameras. Action. Esse vídeo poderia ser igual aquele que eu fiz da primeira temporada. Só que na primeira temporada era tudo novidade, então eu fiz um super review de tudo que aconteceu na série. Só que ao longo das temporadas, muita coisa foi se repetindo. Então, se eu fosse fazer um review, seria o resumo do que aconteceu na temporada 2020 da Fórmula 1. E nós não queremos isso. Por isso, eu mudei de review para crítica ao Drive to Survivor Season 3. E antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder mais nada do Poli 5, porque ele está a 1000. Quando o DTS foi anunciado, nós fãs da Fórmula 1 ficamos super empolgados. Fizemos várias perguntas, o que eles iriam abordar e como eles iriam retratar tal fato. Só que já temos a resposta. Nada além do óbvio foi abordado e aquele fato não foi retratado. Temos que começar pontuando que a produção da Netflix Box to Box é incrível. As imagens são incríveis, os áudios são incríveis, o time, como que as coisas acontecem, são impecáveis. Aqui recebe a nota mais alta. Trouxe alguns exemplos para explicar como que é perfeitinho a captação dos áudios de imagens que a produção traz. Temos no episódio da Ferrari, o episódio número 5, onde tudo começa ali numa reunião e a Sylvia, que é da Relações Públicas, pede pro Leclerc prestar mais atenção e não ficar muito ao celular, porque ele estava fazendo isso constantemente nas entrevistas e tal. Ele deu ok, a câmera corta pra entrevista dele para a série. Sabe o que ele está fazendo? Mexendo no celular. Outra coisa também, no mesmo episódio, temos toda a narração de como estava sendo o ano da Ferrari. E justamente naquele GP, que era o GP de Monza, tudo foi por água abaixo. Aí temos a cena da narração do Vettel se levantando do seu carro e dando as costas para a equipe e a câmera foca no Essere Ferrari, que significa ser Ferrari. Naquele momento, Essere Ferrari era sinônimo de confusão, de bagunça, de polêmicas e tudo que há de mais negativo. Também temos em outro episódio a disputa da Renault com a Racing Point. E tem uma imagem que eu achei super bonita, que foi enquanto eles estavam narrando sobre essa disputa, não lembro em qual circuito era, mas que tinha um prédio todo espelhado e lá estava passando a Racing Point e uma Renault disputando posições. Então achei aquilo incrível. Então esses detalhes fazem os olhinhos brilharem, principalmente quem não é fã da Fórmula 1. O que acontece? A Netflix criou uma série dramática para esse esporte que já é dramático por si só. A produção impecável vai muito além de mostrar detalhes. Ela começa a criar um drama onde não existe e começa a inventar histórias, menosprezando alguns fatos super importantes que aconteceram de verdade. DTS nada mais é do que um resumo dramático das temporadas para quem tem preguiça de assistir as corridas. E a pergunta é, qual a necessidade de criar tanto drama? Qual a necessidade de inventar histórias? Juro pra vocês, me esforcei muito para terminar o terceiro episódio, onde ilustra o ressentimento de Valtteri Bottas por ser o segundo piloto. E aqui o time entra novamente. Esse episódio foi gravado no GP de Sochi, na Rússia. Esse episódio certamente seria para Lewis Hamilton, que iria igualar Michael Schumacher no número de vitórias. Tudo estava encaminhando para isso, principalmente pelo fato dele ter entrado justamente naquela semana para a lista de 100 pessoas mais influentes do mundo. Só que tudo deu errado, Lewis Hamilton não venceu aquela corrida. E como Sochi trazia lembranças ruins para Bottas, foi o time perfeito para fazer um episódio de superação. Em 2018, a equipe pediu para ele quase estacionar na pista para deixar Lewis Hamilton passar. E aquilo ficou muito marcado na vida e na carreira dele. So you need to let Lewis buy into turn 13 this lap. Valtteri Bottas has just let Lewis Hamilton pass. E justamente nesse final de semana, onde Lewis Hamilton iria se igualar a Schumacher, quem venceu a corrida foi Valtteri Bottas. Então temos ali toda uma história de superação. Quem acompanha o Bottas desde sempre, e principalmente depois que ele entrou na Mercedes, sabe que precisa muito mais do que esse episódio para ganhar uma certa empatia, digamos assim, por ele ser o segundo piloto. Eu não tô descartando o sentimento dele, porque deve ser muito ruim você querer mostrar serviço, você querer ser o primeiro piloto, só que pelas nossas lentes, pela nossa visão, a gente sabe, acompanhando ali corrida por corrida, a gente sabe que não é desse jeito. Então tem um time ali perfeito pra criar toda essa história de superação. Se esse episódio fosse gravado em outro momento, certamente não teríamos, talvez, essa narrativa. Se criou algo ali pra tapar o buraco das 90 vitórias de Lewis Hamilton. E assim, eu não estou tirando o fato de que
o Bottas tem esse ressentimento por ser o segundo piloto, mas é a forma como que eles fizeram isso, entendeu? Eu achei os diálogos desse episódio, assim, um pouquinho fraco, um pouquinho bem ensaiado. Aquela cena que tá ele, o personal trainer dele e a namorada conversando sobre toda essa pressão. Eu achei aquilo ali um pouco vago, um pouco... não sei explicar, só não colou. E uma coisa que me incomodou muito, eu acho que incomodou muita gente, foi a cena dele na sauna, junto com um amigo dele, e os dois estavam pelados. Então, não é o tipo de imagem que a gente quer ver numa série sobre automobilismo, e eu acho que poderiam ter substituído ali por outra coisa mais interessante. Outra coisa que eu fiquei assim, tu tá sonhando na Netflix, foi a invenção de moda de que Carlos Sainz e Lando Norris está com a amizade abalada porque Sainz está de saída para a Ferrari. Eu acho que de todas, essa foi a pior história que poderiam ter inventado, criando rivalidade que não existe, caçando chifre na cabeça de cavalo. Drive to Survivor é incrível pra quem é leigo e pra quem tá começando a acompanhar a Fórmula 1 agora. E por isso tanto drama, que essa série não foi feita pros fãs da Fórmula 1. Foi feita para tentar buscar outros fãs. E se foi isso, tá tudo bem, Netflix. Tá tudo ótimo no box to box. Só que assim, se foi isso, vocês têm que assumir. Porque se for com esse papinho que vai vir, e os fãs da Fórmula 1, olha só, não cola mais. A gente quer histórias reais, a gente quer menos dramatização e mais conteúdos exclusivos. Porque se for aquele resumo do que a gente já sabe, por favor, não tenha quarta temporada. Mais do que a raiva de toda a dramatização, foi a raiva de ter percebido que não abordaram certos assuntos. Sabe lá no início, quando eu falei que eles abordam nada além do óbvio e deixam de retratar coisas super importantes? Então, eu trouxe aqui as 5 tal coisas que simplesmente excluíram da temporada. E das coisas mais absurdas foi não terem mostrado George Russell e Mercedes. Essa história não precisava ser modificada, essa história não precisava ser dramatizada, porque a vida já fez isso. O seu vinho de uma temporada que estava em busca dos seus primeiros pontos na Fórmula 1. Lewis Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, foi derrubado pela Covid-19 e foi a primeira vez desde 2007 que ele não iria participar de um GP. Só aí já tem um fato super importante. O melhor piloto do grid com Covid e a primeira vez que ele não iria disputar o GP depois de tantos anos. Quem substituiu ele? George Russell, que estava em busca dos seus primeiros pontos na Fórmula 1. Saiu da Williams, que era considerada a pior equipe, para ir para a melhor equipe de todos os tempos, a Mercedes. E nessa história toda, George Russell quase fez pole, só ficou a milésimos atrás de Bottas, liderou várias voltas e viu a taça na mão, só que problemas na troca de pneu e problemas ali no meio da corrida, que eu não lembro muito bem, George Russell terminou a corrida em 9º lugar, marcando seus primeiros 3 pontos. Foi assim, uma montanha russa de emoções, essa pequena novela de George Russell e Mercedes, e a Netflix, simplesmente jogou no lixo. E pior do que não retratar esse fato foi não ter um episódio de despedida para Williams. Depois de mais de 40 anos, a família Williams estava deixando a Fórmula 1, não tiveram nem pelo menos uma menção honrosa. Na verdade, teve ali uma coisinha, justamente no episódio da Ferrari, mas uma coisa assim, de segundos. O marido da Claire Williams deu uma declaração essa semana dizendo que, a partir do momento que a Claire anunciou que a equipe foi vendida, não foi permitido filmagens. Só que antes disso, a Netflix já tinha um bom material para criar alguma coisa especial ali, pelo menos uns 4 minutos. Só que nada foi falado, nada foi mencionado e essas imagens simplesmente estão aí, vagas em algum arquivo lá na área de produção deles. Isso foi um desrespeito com os fãs, isso foi um desrespeito com toda a família, isso foi um desrespeito com a equipe. Acho que faltou muita sensibilidade com isso e espero que essas imagens exclusivas que eles têm possam estar disponíveis em algum momento. E outra coisa que passou totalmente despercebida foi Hülkenberg ter voltado 2 vezes para substituir 2 pilotos da Racing Point, o Lance Stroll e o Sérgio Pérez, que, em tempos diferentes, contraíram o Covid. A primeira vez que ele foi chamado para ser substituto foi de Checo Pérez, e assim, uma verdadeira loucura. O que esse homem viveu em 48 horas foi surreal. E além dessa história já ter sido um verdadeiro auê,
poderia ter abordado como era um piloto que estava fora das pistas há mais de um ano, voltar para substituir um piloto que foi contaminado pela Covid. E eu acho que esse era um tema perfeito para ser abordado. Era isso que a gente esperava, não a mesma coisa de sempre. Também não tivemos destaque para a melhor corrida da temporada, quiçá a melhor corrida dos últimos tempos, que foi o GP da Turquia. Foi uma verdadeira emoção desde o classificatório até a hora da corrida. O final de semana já foi, mais uma vez, dramático por si só. Não precisava de mais nada. Era só pegar as imagens, colocar na ordem e criar ali, um roteiro super bacana para retratar o que aconteceu naquele GP. Muita chuva, muitas rodadas, muitas batidas e relargadas. E nisso tivemos a primeira pole de Lance Stroll. Position! That's it, P1, P1. Yes, boys! Let's go! Let's go! Tivemos o primeiro pódio de Sebastian Vettel na temporada 2020 com uma Ferrari. Eu não tô puxando sardinha pro meu lado não, só que isso daí foi uma coisa assim como os pódios do Leclerc também deveriam estar em destaque, porque a Ferrari estava vindo de uma temporada super difícil, super complicada, então deveria ali ter os seus momentos de glória, né? E tivemos Lewis Hamilton sendo campeão mundial pela 7ª vez. Então essa corrida foi um prato cheio de emoção. E a Netflix pegou, lixo. E outra coisa que não foi mostrada foi a Honda deixando a Fórmula 1 e deixando o Christian Horner de cabelo em pé. Isso seria muito bacana de ser retratado, porque na primeira temporada tivemos Renault e Red Bull, aquela briga por causa dos motores Renault, que era uma porcaria, segundo Horner, e tinha todo aquele entusiasmo pelo motor Honda para a próxima temporada. Tivemos Max Verstappen ganhando com o motor Honda, e aqui eles pegaram mais uma vez a história e lixo. Além desses pontos importantes, a produção deixou de se aprofundar em assuntos que eles abordaram durante os episódios. Como, por exemplo, no primeiro episódio, quando tudo começa a ser prejudicado pela Covid-19, temos logo em seguida outro episódio falando da preocupação pelas equipes menores por causa da pandemia, como seria, temos até a Claire Williams falando que as equipes iriam acabar e no final das contas não voltaram para explicar como tudo ficou, como ficou a situação das equipes, como que eles conseguiram lidar com pandemia e toda essa situação financeira. Essa temporada foi bastante prejudicada pela Covid-19, claro, assim como outros esportes, também como a nossa vida. E eu acho que aqui faltou retratar como que o calendário foi modificado, como que estava tudo acontecendo, como que foi essa bolha da Fórmula 1, que esse era uma das coisas que mais nos interessava na temporada 2020. E além da temporada ser modificada pela pandemia, também tivemos os mais importantes protestos na Fórmula 1, que foi o Black Lives Matter Pre-Race as One. O Black Lives Matter era um movimento mundial que foi trazido para a Fórmula 1 pelo único piloto negro da categoria. E esse assunto foi totalmente desprezado. Simplesmente assim. Desprezo foi a palavra que eu encontrei aqui. Foram 10 episódios, com mais de 30 minutos cada um. Sabe quantos minutos esse tema teve? Apenas 4 minutos em 10 episódios, com mais de 30 minutos de duração. Então estamos ali, o único piloto negro da história, que é o maior piloto da história do automobilismo, em questão de números, em questão de talento, em questão de tudo. E o Box to Box simplesmente tapou os olhos para isso. Claro que eu entendo que Box to Box tem um acordo com a Liberty Media, com a FIA, com a FOM, com todos sobre o que pode ser abordado e o que não pode. Principalmente nesse tema Black Lives Matter, eu entendo que seja um assunto proibido pela FIA e pela Liberty Media, principalmente por detalhes que aconteceram durante esses protestos. Teve Lewis Hamilton sendo investigado por usar uma camiseta em homenagem a Breonna Taylor, a jovem negra americana que foi brutalmente assassinada por policiais. Então tem uma questão política ali envolvendo todo esse assunto e por isso ele foi deixado de lado. Assim penso eu. Só que dava pra fazer de uma forma bonita, retratar isso de uma forma bonita. Considerações finais. Netflix passou o que não deveria ter passado, deixou assuntos importantes de lado, criou histórias e mais uma vez uma narrativa dramática do resumo de uma temporada que a gente assistiu ao vivo. Acho que poderiam ter descartado as imagens dos pilotos furando a bolha da Fórmula 1, poderiam ter descartado imagens de pilotos, chefes de todo mundo usando a máscara indevidamente para adicionar imagens exclusivas de alguns momentos importantes que aconteceram e que não foram abordados. A minha nota fica no quadro. Claro que existem histórias legais também,
Gosto muito da história da Haas, que desde a primeira temporada vem acompanhando todo o drama, como que é ser uma equipe sem recursos financeiros. Também gosto dessa novela de Daniel Ricciardo e seu futuro. Gosto também dessas farpas de chefes de equipes. Repetindo, eu sei que é muita burocracia, só que dá pra trazer histórias legais sem precisar inventar. O que mais me incomoda é o inventar de histórias. Eu quero saber de vocês o que acharam dessa terceira temporada, se vocês gostaram, o que vocês gostariam de ter visto que não foi abordado, o que vocês não acharam legal e que poderiam ser descartados, e o que vocês esperam de uma quarta temporada. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre o Drive to Survivor Season 3. E é claro que tem muita coisa pra se falar, mas essa é a minha visão, eu acho que eu deixei claro, espero ter deixado claro pra vocês e resumir esse sentimento em relação a essa temporada. Um beijo e até a próxima.